Olá, jogadores! Esse vídeo aqui vai ensinar vocês sobre o mundo onde se passará a nossa aventura. E o nome dele é Redondeta. Redondeta é uma versão medieval fantástica do nosso globo atual, a Terra. Vejam o brinquedo Caverna do Dragão! Opa! Que legal! Não tô vendo graça nenhuma! Eu estou gostando. O que está acontecendo? Onde estamos? Cuidado! Aventuras, perigos, o bárbaro, mágicas, cavaleiros e acrobata. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Tá? E assim, desde problemas geo e sociopolíticos, né, da atualidade, né, de hoje em dia, quanto de coisas que já aconteceram, vamos pensar aí nas guerras mundiais, né, Holocausto, grandes eventos da humanidade, então tem muita coisa baseada na nossa Terra, porém é redondeta e ela se passa num cenário fantástico, mágico e medieval. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou contar para vocês sobre Redondeta é sobre um grupo de cavaleiros mágicos muito poderosos e bondosos, né? Muitos paladinos fazem parte desse grupo que se chama a Ordem dos 17. Após a Segunda Grande Guerra, 17 reinos decidiram se unir para evitar um novo conflito de tamanha proporção e assim se comprometeram com a manutenção da paz entre os povos. A junção dos valores culturais mais expressivos de cada um desses reinos tornou-se o guia para suas ações, que visam levar esperança e harmonia para os povos a fim de evitar uma terceira grande guerra. Foi então criada uma aliança, a Ordem dos 17, cujo juramento, um canto de 17 versos, ressoa nos corações de seus cavaleiros antes de cada batalha. A plot da nossa aventura parte então das referências dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Unesco para 2030. Cada um dos ODS, né, desses objetivos, está transformado em um orbe mágico que contém as piores consequências possíveis caso aquele objetivo não seja cumprido. Então vamos imaginar, né? Lembrando das 17 ODSs. Água limpa e saneamento. É uma esfera, um orbe, né, azulado, que tem relação com tudo aquilo de ruim que pode acontecer com esse objetivo. Ou seja, ter lixo, esgoto e muitas doenças e sede, né? Sem água limpa para as pessoas. Vamos imaginar que no nosso mundo de Redondeta, cada orbe desses pode vir a se transformar em um grande inimigo, ou em um grande monstro, ou em um grande evento, ou em um grande desastre, né, ambiental, por exemplo. Então, água limpa e saneamento, essa ODS, esse orbe do desenvolvimento sustentável, pode vir a ser um dragão de água suja, como a viagem de Chihiro foi brilhante, né, ao transformar aquele deus rio em um deus rio fedido, poluído. Então cada uma das ODSs vai ser adaptada aqui para o nosso mundo de aventura. Uma ordem religiosa muito extremista chamada A Tempestade deseja, assim como desejava o futurista Marinetti, né, do futurismo, o movimento de arte, ou então Thanos, né, dos Vingadores, a higienização do mundo resultante da eliminação dos seres humanos.
E a Tempestade, essa instituição religiosa, ela é a arquirrival da Ordem dos 17. Então, se a gente for pensar em bem e mal, e vocês vão perceber que, né, temos um yin yang aí, né, nem tudo que é mal é totalmente mal, nem tudo que é bom é totalmente bom em Redondeta. Vocês vão perceber que há muitos argumentos bons pelo lado dos fanáticos da Tempestade. Porém, o exagero dessa decisão radical pede heróis que salvem os povos de Redondeta de um futuro muito sombrio. Redondeta e essa história estão montados de acordo com os problemas geopolíticos, né, atuais e de outrora, como eu já disse. E nela há várias raças, né, além dos Homo sapiens. Vamos a elas. Preste atenção, pois o seu personagem vai ter que escolher um desses povos aqui para ser. E também as informações contidas nas próximas descrições dão conta também de explicar melhor Redondeta para vocês. Então, para começar, eis o mapa mundi de Redondeta e a distribuição dos seus povos, os 17 reinos. Percebam que a gente não tem 17 reinos separados no mapa mundi, existem outros reinos, né, que a gente ainda não vai revelar para vocês, mas vão completar 17 ao final da nossa campanha. Tá? Esses são os reinos conhecidos, então. Percebam as cores, tá? Isso tem muito a ver com a ficha do personagem de vocês, depois quando vocês escolherem a cor. Aliás, quando vocês escolherem os povos, a cor que está aqui vai representar a ficha do seu personagem, para ficar mais simples a gente lembrar qual é a sua raça. Então vamos lá, temos os polaríndios aqui em cima, uma região bem gelada. Temos os euronáuticos aqui de preto. Percebam que a gente juntou a Europa com Estados Unidos e Canadá, né, América do Norte aqui. Temos os amazíndios, né, o Brasil e alguns outros países aqui da América do Sul. Os andesíndios, dos Andes, né, os povos dos Andes. Os escândios, que pegam os nórdicos, a galera da Rússia, um pouco do leste europeu também. Né, os otomeses, do antigo Império Turco-Otomano, que pegava ali Turquia, essa região aqui de magenta. As arabás, que é uma região que só é habitada por mulheres, quer dizer, existem outros gêneros, né? Existem homens também aqui, mas a raça arabá, vocês vão entender daqui a pouco, ela é formada só por mulheres. Os ubuntafres, aqui da região sul do continente africano. Os norásios, do norte da Ásia, e os sulásios, do sul da Ásia. E vocês já podem até de cara sacar aí uma relação com Coreia do Sul e Coreia do Norte, né? Conflitos de China e Japão, tem a Índia ali também, né? Muita coisa baseada nos conflitos geopolíticos da nossa atualidade, ou da nossa história. E temos os oceânicos aqui na região da Oceania. Vamos começar falando dos amazíndios. A Amazíndia pertence a ninguém e ao mesmo tempo é de todos. A energia vital que emana de suas densas florestas gera ar limpo e paz espiritual a toda a Redondeta. Muitas tribos amazíndias vivem na região e dividem-se igualmente na organização e representação geopolítica com o resto de Redondeta. O seu povo é formado por híbridos humanoides e fauna exótica. É muito comum que outros povos confundam-se com os amazíndios justamente pela sua enorme diversidade étnica ou fáunica e enorme variedade de seres fantásticos. Suas vantagens mágicas dependem da tribo em questão, né, de qual a gente está falando, mas é fato que os amazíndios são os mais ágeis entre os povos de Redondeta. Então aqui a gente está vendo que tem um amazíndio felino, né, de onça pintada, humanoide de onça pintada, e um amazíndio papagaio ou arara. Os amazíndios recebem bônus de mais 3 em destreza, mais 2 em sabedoria e mais 1 em carisma. Então eles são híbridos com espécies da selva amazônica, né? Eles dependem, né, da hibridação para ter vantagens mágicas. Então, por exemplo, uma arara ou uma cobra pode ter um poder diferente de um amazíndio jacaré, por exemplo. Então depende bastante também da nossa criatividade. E com vantagem física, agilidade e habilidades manuais. Esses são os amazíndios. Os andesíndios vivem nos Andes de Redondeta e exatamente por isso possuem mais fôlego e resistem muito bem a baixas temperaturas, além de serem mestres naturais de magias de ar. Todos os andesíndios são versões caprinas
e híbridos entre lhamas, bodes e ovelhas com centauros e sátiros mitológicos. Sua população é pacífica enquanto não forem incomodados. Seu principal líder é o ser mais antigo de Redondeta, Tupac Amaru, e vocês podem ver essa referência depois, quem é Tupac Amaru, na nossa realidade, que está em jejum e voto de silêncio desde o fim da Segunda Grande Guerra. Muitos andesíndios foram escravizados como meio de transporte e mulas de carga, e mesmo com o armistício presente na região, enquanto seu grande líder se ausenta, muitas facções como La Amarija Azul e Roja, né, vocês vão saber dessas facções quando a gente vê os caribíndios, né, travam batalhas para libertar os que já se tornaram escravos. Os andesíndios são centauros, caprinos e sátiros com facilidade em magias de ar, resistência ao frio e mais tempo de respiração. Eles recebem bônus nos atributos de força, destreza e constituição, mais 2 nos 3. Bem, vamos falar das Arabás agora. As Arabás são todas do gênero feminino e vivem, cada uma, mais de 1000 anos. Justamente há uma profecia em seu povo que prevê o surgimento de um Arabá masculino a cada virada de milênio. Este deverá liderar as Arabás até sua morte ou até que o próximo esteja pronto para liderá-las. Atualmente não há nenhum sinal de um Arabá homem e justamente por isso o povo Arabá tem se movimentado para criar partidos e líderes femininas, o que tem deixado os reinos vizinhos muito inquietos, principalmente os reinos mais patriarcais ou machistas. No geral, as Arabás são confiantes, confiáveis e leais. Ótimas amazonas de camelos, elas cavalgam em camelos e por isso ganham mais 1 em seus modificadores enquanto camelam. A cor de seus cabelos são sempre avermelhadas e a pele escura garantem sucesso estético e exótico em outras regiões. O que também é um problema, pois muitas Arabás são comercializadas como escravas exóticas. Arabás também possuem vantagens com magias e encantamentos contra seres masculinos de qualquer espécie. E elas recebem nos modificadores um bônus de mais 2 em inteligência, mais 2 em sabedoria e mais 2 em carisma. Agora vamos falar dos pequenos caribíndios. Os caribíndios são pequenos, proporcionalmente 1/3 em todos os aspectos humanoides. Então eles são sempre 1/3 menores do que um ser humano comum da nossa realidade atual. Os seus pés são peludos, como naquele livro que virou um filme, 99% de sua população escolheu profissão de pirata como meio de vida. Sim, a grande maioria dos caribíndios é pirata. O seu líder, Fidelito, além de rei de Caribíndia, é também líder da maior facção de drogas de Redondeta, La Amarija Azul e Roja, um grupo de piratas criminosos que sobrevoa a Redondeta em barcos voadores e se vestem com ponchos, sombreiros e bigodes falsos. É uma versão bem humorada aí da equipe Rocket. Enfim, uma região de praias lindas e habitantes super carismáticos. Caribíndia é um paraíso turístico ótimo de se visitar, porém complicado de se viver. Ou não. Vamos falar dos escândios. Os escândios são fortes, peludos, grandes, resistentes ao frio, dominadores de magias de fogo, híbridos, humanoides e animais ferozes, violentos e fortes. Então, são híbridos com ursos, grandes javalis, esses seres mamíferos maiores, búfalos. Seu grande líder, o urso, domina tiranicamente os escândios há séculos. Vocês podem pegar aí a referência. Pouco se sabe sobre os segredos que o povo de Scandi esconde embaixo da neve, porém temos certeza de seu envolvimento político direto com a criação da instituição religiosa Tempestade, em conjunto com os euronáuticos. Sim, os escândios têm uma relação muito interessante com os euronáuticos. A Segunda Grande Guerra gerou novas rivalidades, como as entre escândios e euronáuticos. Afinal, ursos e peixes não se dão muito bem, não é mesmo? Os escândios ganham modificadores mais 3 em força, mais 3 em constituição. São humanoides bestiais peludos, têm muita facilidade com magias de fogo e grande força física e resistência ao frio. Aeronáuticos são humanoides híbridos com seres marinhos de todas as espécies conhecidas, e até outras que não são.
Grandes navegadores, grandes nadadores desbravaram a Redondeta em seus primórdios e colonizaram muitas regiões, assim como fez a nossa Europa. Suas tendências são variadas, portanto temos desde aeronáuticos bondosos e justos, como também extremamente violentos e autoritários. São os criadores da instituição religiosa A Tempestade junto com os escândios. Há muito mistério envolvendo a relação política de seus reinos, né? Os escândios, os aeronáuticos e também a Tempestade. Sempre em disputa por novos territórios, pois sabem bem do futuro das águas de Redondeta, que é escassa. Eles respiram embaixo d'água e nadam muito rápido. Eles também conseguem movimentar a água de forma leve e também identificar a índole dos seres vivos analisando a composição de água de seus corpos. Além de ter o modificador mais 3 em carisma, mais 2 em inteligência e mais 1 de destreza. Agora é a vez dos polaríndios. Polaríndia é habitada por humanoides de pele bem grossa em tons de caramelo, resistentes a corte ou perfuração de fontes medianas, né? Nada muito fininho. Eles podem se comunicar com os 4 elementos da natureza: fogo, ar, terra e água, com sussurros xamânicos que, ocasionalmente, concedem proteção, bons conselhos e sinais para escolhas de seu povo. O casal ancião Antares e Antarques lidera a região com benevolência e suor, uma vez que não há terras férteis para a agricultura nas estepes geladas de Polaríndia, e a caça, que é a maior fonte de alimento da população, está ameaçada pela extinção das principais espécies de sua fauna. Os polaríndios ganham atributos extra, né? Ganham moduladores e modificadores mais 1 em força, mais 1 em destreza, mais 3 em constituição, mais 1 em inteligência. Né? Então eles têm a pele grossa, em tons de caramelo, se comunicam, né, de maneira simples com os 4 elementos da natureza. Eles podem ter 2 mascotes. No vídeo sobre a construção do personagem a gente vai falar sobre os mascotes. E eles têm resistência a corte e perfuração. Não totalmente, né? Existe uma diminuição aí na dificuldade, né, de um ataque perfurante ou cortante em sua pele. Vamos falar dos ocênicos, raça do nosso mestre Gogove. Os ocênicos são reptilianos, né? Meio homem, meio lagarto e outras ramificações. Meio homem, meio réptil, né? E tem vários tipos de répteis. Suas caudas são como as das lagartixas e, além de habilidosos no manuseio de poções e alquimia, são venenosos e causam dano por turno com suas constrições esmagadoras ou peçonha tóxica. Muitos viajantes incluem a Ocênica como ponto de passagem. Lá há muitas fontes de minério, energia, elementos raros e seres fantásticos diferentes do resto de Redondeta. Apesar dos ocênicos aparentarem monstruosidade, são um povo miscigenado, comum e muito bondoso até. As vantagens dos ocênicos, né, em seus modificadores são mais 2 em força, mais 1 em constituição, mais 2 em inteligência e mais 1 em sabedoria. Agora é a hora da gente falar dos elfos, quer dizer, dos norásios. Norásios são seres leves, élficos de orelhas pontudas, olhos puxados, pele amarelada e conexão espiritual com a natureza. Inteligência e carisma são seus atributos naturais elevados. Há um conflito histórico entre norásios e sulásios, como entre elfos e anões de outras ficções, que marca muito rastro de intolerância e batalhas durante tanto tempo. É sabido por toda a Redondeta da rivalidade entre as duas regiões e muito interesse aeronáutico e escândio para que esse cenário de brigas perdure durante muitos séculos ainda. Sulásios costumam ser calmos e mestres em artes marciais. Norásios costumam ser calmos e mestres em artes marciais. Samurais, ninjas e monges são comuns entre as classes mais vistas em suas aldeias orientais. Tradições são muito respeitadas nessa região. Os pontos de moduladores dos norásios são mais 2 em inteligência, mais 1 em sabedoria e mais 3 em carisma. São esbeltos, altos, pele amarelada, olhos e orelhas puxadas. E agora a gente precisa falar dos rivais dos norásios, os sulásios, que assim para elfos está para anões, né? Sulásios são troncudos, baixinhos, pele escura e cabelos lisos. Rivais históricos dos norásios, possuem vantagens em força e constituição.
Forjadores por natureza, suas habilidades de construção de armas, armaduras e equipamentos provide de produtos bélicos para todas as demais regiões de Redondeta. O mercado bélico de Redondeta é armado pelos Sulásios, o que ajuda a aumentar a rivalidade entre os dois reinos, né? Sulásia e Norásia. Sulásios são ranzinzas, porém muito fiéis ao Karma e ao Dharma. Muito respeitosos com os bichos, procuram adestrá-los, domesticá-los com muito carinho e amor, embora também muitos Sulásios tratem mal a sua própria fauna. Os atributos dos Sulásios são mais 3 em força, mais 1 em destreza, mais 2 em constituição. São baixos, troncudos, pele escura, possuem 4 braços. Os otomeses. Otomeses são exóticos e sua cultura por si só é digna de muitos manuais que colocam esse povo como um dos mais equilibrados e corajosos de Redondeta. Infelizmente, o maligno ditador radical Átila, o Único, é responsável por um enorme êxodo em Otomese. O seu reinado é extremista e o povo é tratado como exército, em alternativa para contrariar Átila o Único. Exímios cavaleiros possuem vantagens de montaria e destreza, porém, as mulheres de Otomese, que possuem rígidas regras de vestimenta, elas são convocadas para o exército, podem usar armaduras e outros tipos de veste, porém elas são obrigadas a ficar na fileira de vanguarda, ou seja, na fileira de frente dos exércitos de Átila, destinadas à morte certa no fronte de batalha. Os otomeses possuem bônus em carisma mais 1, em sabedoria mais 1, em inteligência mais 1, em constituição mais 1, em destreza mais 1 e em força mais 1. Não é à toa que é o povo mais equilibrado de Redondeta, que também possui muita facilidade com encantamentos. Vamos falar agora dos Ubuntafres. Ubuntafres são humanoides híbridos com espécies de plantas naturais da região. A sua forma mágica de flora, que permite total uso dos poderes mágicos dos Ubuntafres, permanece adormecida até que o perigo seja iminente. É como se fosse um berserker. Enquanto isso, os Ubuntafres preferem ocultar sua verdadeira forma para não atrair piratas, caçadores de recompensa ou até mesmo assustar forasteiros. Ubuntafres, assim como os amazíndios, se dividem em castas e tribos para, todos juntos, decidir o futuro político de sua região. Ubuntafres possuem vantagens em destreza e inteligência, são ótimos com poções e alquimia, além de poderem se comunicar com qualquer tipo de flora de Redondeta. Os modificadores dos Ubuntafre são mais 3 em sabedoria, mais 1 em inteligência e mais 2 em destreza. São sempre híbridos entre humanoides e plantas, e aí depende da raça da planta, e tem facilidades com magias orgânicas. E aí, já deu para perceber as referências com a nossa realidade e com a nossa atualidade também? Pois bem, é importante vocês verem esse vídeo antes de decidir qual é a raça do seu personagem.